aí, meus parceiros e minhas parceiras, como que vocês estão? Eu tô bem? Se você não estiver bem, melhora. Se você estiver bem, que bom. Bom, rapaziada, eu sou o Freitas, ou Tadashi, enfim, não sei como que vai estar o nome desse canal porque eu ainda não criei. Mas hoje eu tô aqui basicamente pra falar um pouco sobre o título ali, mano, que vocês provavelmente já viram. Compensa, Bajaj, NS160 ou opinião de dono, algo assim. O título vai ser algo muito próximo disso. E bom, rapaziada, eu tô com essa moto aqui já, modelo 2526, desde o dia 31 de janeiro. Então hoje é dia 6 de abril, não, 7 de abril, perdão. Eu tô com ela há aproximadamente 2 meses e alguns dias. E acho que já é o tempo suficiente para ter uma opinião, entendeu? Então vamos começar do que todo mundo quer saber, cara. Pós-venda, problemas e peças. Vamos lá, pós-venda, rapaziada. Eu atualmente estou com quase 4.000 quilômetros. Nesse meio tempo, eu entrei em contato com a concessionária algumas vezes. E já agendei não, né? Já fiz a revisão de 1.000 quilômetros. Tudo ok, marquei num dia, já tinha a revisão pro dia seguinte. Conversei bastante com ele sobre caso eu quisesse fazer o troca de óleo, filtro, etc. Pela concessionária também. Cara, no dia que eu levasse lá eu já conseguiria fazer, não precisava agendar horário nem nada. Então, muito tranquilo quanto pós-venda, cara, sempre muito bem atendido. Mas é aquilo, pós-venda é de concessionária para concessionária, né? E a minha especificamente é uma unidade amarelo aqui de São Bernardo, mas eu tenho bastante concessionária próximas a mim, sem ser a amarelo. E peças, rapaziada, peças é aquilo, mano. Peças eu tenho bastante concessionária próximo a mim, então são opções, porém eu nunca precisei recorrer à concessionária. Por quê? Porque eu não sou o tipo de pessoa que faz questão de comprar tudo fisicamente no lugar, entendeu? Eu tive uma queda recente, semana passada, e zoei algumas coisas na moto, zoei o manete esquerdo, zoei o retrovisor, zoei o pedal de marcha, zoei a pedaleira. Então, tudo isso aí zoou. Tudo que eu joguei no Mercado Livre, como vocês sabem, no Mercado Livre tem a Rota B, né? Que é uma loja Bajaj que vende peças originais e tudo mais. Tudo que eu pesquisei tinha lá a pronta entrega. Os 2 retrovisores, manete, tanto direito quanto esquerdo. O que zoou o meu foi o esquerdo. Tinha pedal de marcha, tinha pedaleira, mas o único que eu comprei foi a pedaleira, porque o pedal de marcha eu desentortei. E o resto eu tô levando da forma que dá. Mas a pedaleira já chegou no dia seguinte, sem problema nenhum. Peça certinha. Então, cara, eu acho assim, se você tá preocupado com peças, pode ficar tranquilo, mano. Dependendo de onde você mora, obviamente, né? Se você morar numa metrópole, numa cidade um pouco maior, ou se você não tiver problema em comprar peças pelo Mercado Livre, porque você já encontra bastante coisa. Kit de relação, troca de óleo, filtros e etc. Você encontra bastante no Mercado Livre já. Então, em relação a pós-venda, tudo bem pra mim. Peças, você atualmente já tá bem servido, já foi bem pior, só que hoje em dia a Bajaj já tá bem completa, vamos dizer assim. Deve melhorar, com certeza, cara, deve melhorar e muito, mas já tá num nível satisfatório de você precisar de algumas determinadas peças e encontrar. Vamos lá, rapaziada, peças e pós-venda já foi. Vamos falar um pouco da moto, né, mano, de problemas, pontos negativos aí da Bajaj. A Bajaj NS160, mano, é uma moto muito barata comparado ao que ela entrega. 18 mil, cara, é muito bem pago. Foi o valor que eu paguei nessa moto. 18 mil é um valor, cara, absurdo pra você pagar numa moto que entrega o que essa moto entrega. Então, se você tá na dúvida se vale a pena ou não, na minha percepção vale. Quais são os problemas, assim, que você provavelmente já ouviu falar dela? Moto desligar, não segurar a primeira partida, talvez desligar em movimento. E cara,
A moto já desligou sim na primeira partida comigo, o que eu acho que é algo normal, entendeu? Vez ou outra, às vezes num dia muito frio ela desliga, em outro dia não. Por exemplo, hoje tá frio e ela não desligou na primeira partida do dia. Só que tem dia que nem tá tão frio e ela desliga. Aí você liga de novo e ela mantém. Isso no meu caso. Tem gente que não, tem gente que a moto não liga de jeito nenhum, fica sofrendo. Tem gente que a moto desliga em movimento. Isso sim já é preocupante pra mim, caso a moto começasse a desligar em movimento. Enquanto ela só, às vezes, não segura a primeira partida, pra mim, tá tranquilo, entendeu? Então, os problemas que talvez você tenha, pode ser esse. Primeira partida, desligar em movimento. Outro ponto que não dá pra se dizer que é um ponto negativo, mas eu vou considerar também porque ela é uma 160. O consumo dela é relativamente alto. O maior consumo que eu já fiz nessa moto nesses 2 meses que eu tô foi 33 km por litro. Porém, eu tenho a mão pesada. Eu ando sempre acelerando bastante. É difícil andar devagar, entendeu? E o último consumo que eu fiz foi 31 km por litro. Atualmente o consumo em tempo real está em 33, só que o painel nunca marca certo, então pode ser para menos ou para mais. Mas enfim, então acredito que o consumo, dependendo da forma que você anda, talvez seja um ponto negativo, né? Que às vezes o pessoal pega uma 160 esperando um consumo bem baixo, tipo, sei lá, 40 km por litro. Só que eu mesmo nunca cheguei nem perto dos 40 km por litro, porque eu não consigo, cara, não consigo andar tranquilo. Então acabo que a minha tá bebendo bastante. Caraca, todo o sinal tá fechado, mano. Mas enfim, então consumo aí pode ser um ponto negativo dependendo do seu uso, né? Às vezes você vai trabalhar para entrega. Outro ponto negativo também é se você vai trabalhar com entrega mesmo, usar a moto para trampar. As peças dela são relativamente caras ainda, não estão num preço baixo. Claro que peças Honda e Yamaha geralmente tem um preço um pouco mais abaixo, porque muitas vezes são paralelas ou são peças de outras motos que são compatíveis, né? Já que a grande maioria reutiliza muito motor e etc. Já a Bajaj ainda não tem isso. Bajaj ainda tem umas peças com um preço bem inflado. Então acredito que se você for precisar de peças de desgaste específica, ou de desgastes, ou até peças mais como, por exemplo, um farol, que querendo ou não acontece, né? Você sofreu um acidente, acaba batendo. Essas peças assim que você precisa para rodar são bem caras. Eu ralei um pouco meu farol na queda, eu fui procurar o preço só para desencargo de consciência, né? Para saber como que era. Só o bloco ali, o vidro, né? A parte óptica do farol é R$600, se não me engano. Isso que ainda falta toda a estrutura e etc. Então não sei dizer se é um preço tão abaixo, mas também acredito que não seja um preço tão baixo, né? Mas enfim, rapaziada, acho que são os pontos mais negativos que eu vejo assim na moto. Agora, pontos positivos, cara, aí a gente consegue fazer uma lista bem grande. Eu gosto de ver as coisas como uma balança. Você pondera o quão positivo isso é pra você e o quão negativo isso é pra você. A moto tem sim seus pontos negativos como qualquer outra. Infelizmente ela ainda não é perfeita, entendeu? Mas os pontos negativos dela são coisas que, pra mim, não influenciam na minha experiência, entendeu? As peças, até então não precisei procurar nada caro, então ok pra mim, de boa. Algum momento talvez eu precise? Talvez, mas ainda não chegou esse momento. Consumo pra mim, eu aceito que eu ando um pouco mais esticado. Aqui eu tô andando mais suave, rapaziada, então talvez não levem esse vídeo como exemplo, entendeu? Eu geralmente ando mais chutado. Mas enfim,
acredito que a moto tem sim muitos pontos positivos: suspensão invertida dianteira, suspensão monochoque na traseira, ABS duplo canal, embreagem deslizante, modos de pilotagem que você não vai usar para absolutamente nada, pelo menos eu não uso os modos de pilotagem. Dizem que modo Rain economiza uma gasolina, economiza um pouco de gasolina. Acredito que economize mesmo, porque ele dá uma limitada na moto. Até falando em limitada, né, a moto geralmente corta em 133 km por hora. Então é uma moto que você pega a rodovia, ok, bem, dá pra pegar, dá pra fazer aquele trajeto mais longo de rodovia, né? É uma moto que limita aí no 133, só que o consumo também sobe, querendo ou não. É aquilo, né? É uma faca de dois gumes. Então é aquilo que eu falo: se você anda acima dos 70, vamos colocar aí, acima dos 70 km, você vai ter um consumo maior. Principalmente se você esticar bastante em rodovia, andar acima dos 120 por hora, 115 talvez. É uma moto que vai sim beber. Mas a moto em si, cara, tem todos esses pontos positivos que eu citei: suspensão invertida, monochoque, ABS duplo canal, por um preço muito baixo. E é uma moto muito gostosa de pilotar. É muito confortável, muito macia. Cara, acho que a sensação de pilotar essa moto você vai entender quando você fizer um test ride. Faz um test ride sem compromisso, não precisa nem ser pra, tipo, vou comprar. Só testa a moto pra você entender o quão gostoso é pilotar ela. Porém é aquilo, se você vai trampar com ela, ela não tem aquele banco dos mais confortáveis. Ela tem a pedaleira recuada. Então são pontos assim que, se você tá querendo uma moto pra trampar, é algo a se considerar, entendeu? Elas têm as pedaleiras mais recuadas, eu fico com o pé pra trás. Pra mim é um problema? Não, porque eu não trampo com a moto, não rodo entrega, não trampo com a moto. Não fico muitas horas sentado também, porque o banco dela não é dos mais confortáveis. Ele é confortável até certo ponto. Fazer um trajeto aí de uns 20 km, 30 km, numa velocidade de pista de rua aí normal, 60, 70 por hora, é um banco ok, entendeu? Só que um banco para viagem longa, tanto o banco quanto a posição de pilotagem, após pegar a moto, descer pra praia, e minhas costas ficou acabada, porque eu não tava acostumado ainda. Você se acostuma, querendo ou não, você se acostuma. Então talvez a posição de pilotagem seja um ponto negativo para alguns, o banco também. Eu não vejo como ponto negativo, porque não influencia no meu uso. Tudo é muito exclusivo da forma como você vai usar a moto, de como que é seu dia a dia, e, enfim, é isso, rapaziada. A moto, ela chama muita atenção. Cara, eu não sei quantas vezes eu já fui parado para me perguntarem se ela era 300 cilindrada, se ela era uma moto maior. O pessoal não acredita que ela é 160. Só quem conhece, né? Quem conhece sabe que é uma 160, mas o pessoal que não conhece a Bajaj, que não conhece tanto sobre moto, acha sim que é uma moto de cilindrada maior, porque ela é muito robusta. Você sente que ela tem uma construção da hora, tá ligado? É uma moto potente, é boa de arrancada, ela é muito boa de arrancada, é muito gostosa de arrancar. Então, se você é aquela pessoa que no semáforo sempre sai primeiro, com essa aqui você vai sair com certeza. Claro, não contra cilindradas maiores, né? Mas enfim, é uma moto que tem uma saída muito boa. Não é tão boa de final como algumas Titãs, que sei lá, dizem que pega 140, isso e aquilo. Ela limita em 133 de painel e corta. Não passa disso. É limitada, literalmente. Que mais? Eu acho que não tem mais muito o que adicionar nisso, não. Acho que eu já falei tudo que eu precisava falar. Não sei. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também, rapaziada, porque às vezes a gente movimenta aqui, acaba até esquecendo das coisas. Mas enfim, mano, é uma moto muito da hora, muito gostosa. Até os itens, né, que já vem nela, protetor de carenagem, por exemplo, foi muito útil na minha queda. Protegeu muito bem o tanque. Se olhar, o tanque aqui tá intacto, graças ao protetor de carenagem. Então você sente que a moto é muito bem pensada.
E bom, rapaziada, acredito que é isso, não tenho mais muito o que falar da moto, já falei dos problemas, do conforto, das tecnologias, da minha opinião. Então, na minha opinião, vale sim, mas se você quiser ter certeza, faz um test ride, anda na moto, vê a questão dos preços, né? Porque a gente sabe que moto atualmente não é barato, mas a Bajaj chegou aí forte. Se eu fosse recomendar modelo para vocês, eu falaria, pega a NS 200 ou a Bajaj Dominar 400, que são duas motos assim que eu acredito que valem muito a pena, entendeu? Compensa bastante a Dominar 200, a NS 200, compensa bastante a Dominar 400. São peças que tem mais são motos que tem mais peças ainda no mercado. Principalmente a Dominar 400, ela tem mais tempo de mercado, né? Consequentemente tem mais peças. Então, é isso, rapaziada. Na minha opinião, compensa sim. Na minha opinião, como dono, é uma moto que eu não me arrependo de ter comprado até então. Ainda tô com quase 4.000 quilômetros rodados, mas ainda não me arrependo, ok? Então é isso, tamo junto, rapaziada. É nóis, valeu e tchau.